Olá, gente, tudo bem? Bom, esse vídeo de hoje não vai ter assim introdução nem nada e vamos falar de um assunto muito sério que eu pensei assim milhões de vezes antes de vir aqui falar com vocês, mas eu também tenho aquele senso de justiça dentro de mim que não me deixou não falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito sério e é um assunto que as pessoas estão tratando como se fosse uma coisa banal, como se tivessem a razão completa sobre esse assunto, sem nem sequer saber do que estão falando. Bom, o que eu quero falar para vocês hoje aqui no Bate-Papo Cabeça é sobre o caso da Mariana Ferrer. Gente, vamos começar do começo e eu vou explicar para vocês tudo aquilo que eu penso sobre esse assunto. Mas antes de começar a explicar sobre esse assunto, eu quero explicar quem é a Aline Nohan. A Aline Nohan é uma mulher que defende as mulheres. Sim, a Aline Nohan é uma mulher que defende a verdade sobre tudo, tá? Não adianta a gente querer defender uma coisa que pode estar errada. A gente tem que sempre ver os dois lados. Gente, onde é que isso existe de defender algo que vocês não sabem nem do que se trata? A internet hoje em dia funciona assim. Pessoas replicando coisas sem mesmo saber do que estão falando. Vários amigos meus, vamos falar da história do estupro culposo para começar, tá, gente? Essa história de estupro culposo. O que é isso? Por que toda a gente está replicando a mesma coisa? Por que toda a gente está colocando isso nos stories? Por que toda a gente está revoltado com essa história? Vamos começar do começo. Gente, quando eu comecei a ver essa história do estupro culposo, eu, ao invés de, como muita gente, começar a replicar, colocar nos meus stories, estupro culposo não existe. Ao invés de eu fazer isso, eu falei, cara, o que é isso aqui? Por que as pessoas estão falando isso? Eu fui pesquisar do que se tratava. Porque é óbvio, quando uma pessoa não sabe daquilo que estão falando, o que ela faz? Hoje em dia, a pessoa vai lá e continua replicando a coisa, que nem papagaio. Mas eu, Aline, como costumo pensar pela minha própria cabeça, sempre fiz isso, nunca fui atrás de modinha, eu fui procurar do que se tratava. Procurando do que se tratava, eu conheci o caso da Mariana Ferrer. E fui procurar saber do que se tratava mais profundamente. Porque, por todos os julgadores da internet, esta menina é apenas uma vítima. Mas antes de eu julgar se a pessoa é realmente uma vítima, eu tenho que saber de todos os detalhes, certo? Eu tenho que procurar saber o que se passou, o que aconteceu, o porquê que essa menina é uma vítima, né? Eu não posso acreditar piamente numa mulher só porque ela é uma mulher. E a gente pode ver o caso aí do Neymar, a gente pode ver o caso do Prior. Tem tantos casos que as pessoas julgaram ser verdades absolutas e que depois descobriram que não eram verdades absolutas. Então você não pode julgar um caso como verdade absoluta sem saber dos fatos, certo? Então esse caso do estupro culposo, que todos os artistas estão dizendo que é um absurdo, que não existe, que realmente estupro culposo não existe, nunca existiu e nunca irá existir. Essa é uma realidade. Quem inventou essa história de estupro culposo e disse que isso estava descrito no julgamento, que isso estava que eles disseram que era estupro culposo, que foi condenado como estupro culposo. Quem é que inventou esta merda? Foi uma tal de uma jornalista chamada Shirley. Dona Shirley, parabéns! Do Intercept, que é um site tendencioso, que é um jornalismo, entre aspas, que não é jornalismo. Isso pra mim não é jornalismo, isso pra mim não é informação, isso é desinformação. Uma pessoa que leva a entender que isso estava escrito não é um jornalista, é uma pessoa que quer causar na internet. É uma pessoa que está sendo tendenciosa, é uma pessoa que está querendo que as pessoas interpretem uma coisa que não é real, que não é verdade. E isso pra mim não é jornalismo, e isso tá cheio no Brasil. E no mundo inteiro, não é só no Brasil, tá, gente? Muito jornalista de meia boca que fala um monte de bosta e implanta na cabeça das pessoas coisas erradas, coisas que não são verdades, e as pessoas começam a espalhar a fake news. Como aconteceu com esse
essa história de estupro culposo. Gente, isso nunca foi dito por ninguém, por nenhuma autoridade. Isso nunca aconteceu. Essa palavra, isso que ela falou, não existe. Depois que aconteceu esse boom todo, aí o Intercept, que é o site culpado por essa porcariada toda, disse que apenas usou esta frase para fazer entender pelas pessoas leigas. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas leigas acharam que aquilo foi dito, que aquilo foi uma desculpa criada para safar um estuprador. E, gente, como é que vocês podem julgar uma coisa tão séria sem realmente entender do que estão falando? Como é que vocês podem replicar uma coisa tão séria sem ao menos procurar saber se aquilo é verdade? Amigos meus, muitos amigos meus no Instagram e no Facebook estavam replicando essa barbaridade sem mesmo saber do que se tratava. Vocês têm que parar, gente, de acreditar em tudo aquilo que celebridade posta. Vocês têm que parar de acreditar nas pessoas só porque elas têm fama. Aonde é que esse mundo vai parar assim? Vocês dizem que querem justiça, mas vocês não querem justiça, vocês querem ter razão. São coisas completamente diferentes. Pessoas que clamam por justiça são as pessoas que são mais injustas na internet, nesse mundo de internet que é o mundo de ninguém. Parem de dizer merda na internet, tá? Essa história de estupro culposo que todo mundo replicou, que todo mundo colocou nos stories, que todo mundo ficou indignado, não existe. Não existe porque foi criação de uma jornalista sem ter o que fazer, tá? Uma pessoa irresponsável que criou esse termo pra fazer merda na internet, porque ela sabia que ia dar merda, não é possível. A pessoa tem um mau caráter. Só pode ser isso. O Intercept é um site completamente irresponsável que criou esse termo para as pessoas se sentirem na obrigação de defender uma coisa que não existiu, de defender um termo que nem sequer foi citado em lugar nenhum, apenas pelo Intercept. Vamos passar então ao caso da Mariana Ferrer. O que eu acho desse caso? Gente, eu não sou Deus, eu não sou adivinha, eu não sou ninguém para dizer quem tá certo, quem tá errado. Nem vocês são também. O que nós estamos nos baseando sobre esse caso é sobre os fatos. E os fatos estão todos contra essa tal Mariana. Se vocês realmente pararem para ler sobre o caso de verdade, não é ler na página do amiguinho da internet, não é ler na página de um famosinho que postou não, tá? É ler de verdade sobre o processo, ler sobre os fatos, ler sobre tudo o que aconteceu. Se vocês pararem para ver as 3 horas da audiência e escutarem tudo o que eles têm a dizer, pessoa por pessoa, aí vocês podem formar uma opinião. Opiniões formadas por opiniões de outras pessoas não são opiniões, tá? E se você está seguindo aí, a Maria vai com as outras. Você está seguindo o pensamento de uma pessoa que também nem sabe do que está falando. Ou seja, a internet virou terra de ninguém mesmo. Isso é um absurdo. Porque são vidas que estão em causa. É a vida de um homem que está sendo julgado por uma coisa muito grave, que vocês estão falando na internet. Que vocês estão julgando na internet sem saber, sem conhecimento de causa. Então o que eu peço para vocês é que vocês tenham consciência de que é uma vida, tá? É uma vida. É uma vida. É uma pessoa que tem pai, que tem mãe, que tem irmãos, que tem um trabalho, que vocês estão julgando e que vocês estão condenando sem provas, tá? Aí você vai me dizer, ah, mas Aline, tem provas. Foi provado que eles tiveram relações sexuais. Foi provado que ela foi abusada. Não, calma aí. Foi provado, sim, que houve
relação sexual. Foi provado que ela perdeu, sim, a virgindade. Mas não foi provado que ele abusou dela. Ela fez exame toxicológico. Ela disse que ela estava embriagada não, drogada. Ela disse que ela estava dopada. No exame toxicológico, ninguém viu nada. Não deu nada. Até hoje não é conhecida nenhuma droga que você faça exame toxicológico e que não dê no sangue. Isso é praticamente impossível, uma droga que não conste no seu sistema, sendo que ela foi ingerida e sumiu assim do nada. Não consta. Não deu nada. Então, a partir daí, ela já está mentindo. Ela disse que ela estava dopada, que ela não estava consciente dos seus atos. Tem vídeos na internet dessa mesma pessoa que disse que não estava consciente dos seus atos, subindo as escadas completamente consciente. Tá? E 5 ou 6 minutos depois, descendo as escadas completamente consciente também. Então essa foi a câmera de segurança do clube. Você vê a menina na Mariana com o rapaz que foi acusado, subindo de mãos dadas, sorridente, de boa, não parece estar dopada. Depois de alguns minutos, ela descendo as escadas, sozinha, se apoiando, porque ela está com um salto bem alto mesmo, descendo, de boa. E daqui a alguns minutos vem o rapaz descendo, logo em seguida, e nada demais. Foi isso que foi capturado pela câmera. Não só isso. Saindo deste tal lugar que ela disse que foi abusada, ela andou em direção, vou mostrar para vocês as imagens aí. Ela andou na direção de outro clube, passando por seguranças, passando por viaturas de polícia, mexendo no celular e não falou com absolutamente ninguém. Mariana Ferrer acusa o empresário André Aranha de tê-la dopado. Diz não se lembrar de nada, supostamente inconsciente e vulnerável. Teria sido estuprada dentro do Beach Club Café de la Musique. Porém, há algo de muito estranho nessa acusação. Perfeitamente normal, Mariana sai caminhando de salto alto com extrema facilidade do Beach Club para outra casa noturna enquanto digita em seu celular. Atenção para vestido branco limpo, cabelos arrumados, andar firme de salto alto em calçada irregular e sempre utilizando o celular. Passados 10 minutos, Mariana chega caminhando normalmente no 300 Cosmo Beach Club. Mariana alega que nesta hora ainda estava dopada e já havia sido estuprada. Apresentou como prova seu vestido com supostas manchas de sangue. Entretanto, não demonstra nervosismo ou alteração de comportamento. Ninguém na rua, nem mesmo seguranças, notam algo de errado. Não há evidências de sangue em seu vestido. Mariana fica aproximadamente 45 minutos no 300 Cosmo Beach Club. Tranquilamente, Mariana sai da casa noturna, desvia de mais de uma pessoa e sempre digitando em seu celular, chama um Uber. Fica parada em pé por quase 10 minutos esperando o Uber sem cambalear, em perfeitas condições, sempre mexendo no seu celular. Ao chegar o Uber, confere a placa e embarca supostamente indo para sua casa. Uma pessoa que está dopada, primeiramente, não consegue andar bem, tá? Uma pessoa que acabou de ser estuprada, mexendo no celular, mandando mensagens, passando por policiais e por seguranças e não disse nada, não pediu socorro, não é estranho pra vocês isso, gente? Não é estranho que uma pessoa completamente dopada esteja andando, falando no celular normalmente, falando com todo mundo à sua volta normalmente e que ninguém tenha reparado que essa pessoa não estava em seu estado normal? Vocês não conseguem entender a gravidade dessas acusações? Não conseguem parar para pensar 2 segundos que seja que essa menina pode estar mentindo? Devido a tantas provas
Prova do exame toxicológico. Prova das câmeras. Ela andando normalmente, falando com as pessoas normalmente, falando no telefone, escrevendo no telefone, corrigindo o texto, estando dopada. O que vocês querem mais, gente? Outra coisa, essa história tá tão cheia de buracos, tão cheia de coisas inconsistentes da parte da Mariana, que é impossível, gente, se vocês verem a história de verdade, é impossível vocês não duvidarem. Se vocês são pessoas realmente conscientes, pessoas que realmente querem a justiça de verdade, é impossível vocês não duvidarem, tá? Mesmo sendo mulher, é triste saber que existem mulheres que mentem, mas existem mulheres que mentem em assuntos tão sérios quanto esse, sim, tá bom? Então vamos continuar. Mais inconsistências. Ela pediu um Uber, estando dopada, pediu um Uber, tudo bem, entrou no Uber, estava completamente arrumada. Isso mostra nas filmagens, eu não estou dizendo besteira, é só vocês verem nas filmagens. Cabelo arrumado, vestido impecável, andando num salto alto gigante, numa rua irregular, de boa, e estava dopada. Assim que essa menina entrou no Uber, testemunho do Uber disse que ela parecia abalada, falando com a mãe. Depois que ela começou a falar com a mãe, ela começou a se descabelar e a se desarrumar dentro do Uber. Por que uma pessoa que estava perfeitamente arrumada começou a se descabelar e se desarrumar dentro do Uber? Para que isso? Para quê? Faz sentido para vocês? Para mim não faz sentido nenhum. Me desculpe. Vejam os fatos. Vejam os fatos. Se esse cara não foi acusado, se a justiça o liberou, é porque não haviam, de verdade, não haviam provas suficientes desta menina, tá? Depois, ela foi questionada. Se vocês quiserem ver, vejam o vídeo de 3 horas da audiência. Ela foi questionada de por que o vestido não estava incluso como prova. Porque, segundo ela, o vestido estava cheio de sangue. Segundo ela, o vestido estava rasgado, cheio de sangue, todo... Esse tal vestido, a polícia nem sequer viu. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse tal vestido, diz a Mariana, foi enviado para fora do Brasil. Gente, pensa, onde é que isso faz sentido? Onde é que você mandar uma prova de crime para fora do Brasil faz sentido? Ela diz que para proteger a prova, o vestido foi mandado para fora do Brasil. Onde é que isso tem sentido? Onde é que isso alguma vez na vida faz sentido? Se a pessoa tem a prova de que o vestido estava cheio de sangue, de que o vestido estava rasgado, de que o vestido estava... Por que essa pessoa mandou essa prova para fora do Brasil? Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Isso não faz nenhum sentido para mim. Esse caso está cheio de inconsistências da parte da Mariana. Esse caso está cheio de inconsistências, cheio. Ela só fala e não prova nada, absolutamente nada. Disse que estava dopada, não foi provado. Disse que o vestido estava cheio de sangue, não foi provado. Disse que estava inconsciente, não foi provado. Nada do que essa menina disse foi provado. E as pessoas já estão acusando e dizendo que é um estuprador, que é isso, que é aquilo. Gente, vocês pararam para ouvir o que esse cara disse na audiência? Vocês pararam 5 minutos para ouvir o testemunho deste rapaz? Ah, não, porque ele é branco, privilegiado, rico e não tenho tempo para ficar ouvindo pessoas assim. Gente, é um caso sério. Estão acusando esse cara de estupro. Vocês têm que parar para ouvir todas as partes, sim. Se vocês querem julgar na internet, então ouça a parte da pessoa que está sendo julgada. Também é importante. Como é que vocês podem julgar uma pessoa baseado só no que a pessoa que está acusando está falando? Isso não existe. Isso não existe.
Sem contar que essa Mariana estava sendo despejada do próprio apartamento com 7 meses, sei lá, 6, 7 meses de aluguel atrasado. Sem contar que a mãe da Mariana, nessa audiência que eu tô falando para vocês assistirem, acusou o neto do Roberto Marinho. Sim, Roberto Marinho, o dono da Globo. Ela acusou o neto do Roberto Marinho de ser o culpado. E acusou esse rapaz que está sendo acusado de ser um laranja. Há alguns momentos do processo em que a senhora cogita que o autor do crime teria sido um sujeito de nome Roberto Marinho. Pelo menos isso é o que consta em alguma passagem que eu vi. Talvez numa colocação da Defensoria Pública em um momento inicial do processo, teria sido originado da senhora. Eu queria saber, a senhora teve, no começo, a suspeita de alguém? A senhora poderia me esclarecer quem foram as pessoas que a senhora suspeitou e por quê? Gente, onde é que já se viu isso? Onde é que já se viu isso? Como é que uma pessoa, a mãe, acusou o neto do Roberto Marinho e acusou o cara de ser um laranja? Que história é essa? Que história é essa? Gente, pelo amor de Deus, botem a mão na consciência, pensem com sua própria cabeça, parem de pensar pelos outros, pensem com a própria cabeça de vocês, analisem esse caso. Pelo amor de Deus, não faz sentido. E antes de encerrar esse assunto, eu vou falar sobre aquela parte que todo mundo está dizendo, que o advogado humilhou, não sei o que, isso que lá, tudo bem. Gente, essa parte eu concordo plenamente com todos vocês, tá? Eu acho que foi uma reação muito antiética, uma reação machista. Eu acho que não se deve basear em fotos de ninguém. A pessoa pode andar pelada na rua se ela quiser, o problema é dela. Não é por isso que ela é menos, não é por isso que ela não é digna de respeito. Isso não tenho nada a dizer contra. A realidade é que realmente esse advogado foi extremamente infeliz no que disse, extremamente infeliz nos seus argumentos, mas esse não é o X da questão, tá? Ele não tinha só aquele argumento contra ela, tá? Ele tinham provas e é por isso que o rapaz foi absolvido, porque não tinham provas suficientes para que ele fosse condenado, tá? Mas neste caso do advogado, ele realmente precisa receber uma chamada, sim, da ordem dos advogados, ele precisa ser punido, sim, tá? Não tenho nada a dizer sobre isso. Foi errado, sim, tá? Mulher nenhuma tem que ser julgada pela sua aparência, pela sua roupa. Concordo milhões de vezes por cento, tá bom, gente? Quanto a isso, nada a dizer. Apenas que realmente também aquelas imagens que vocês viram também foram manipuladas, porque aquilo são trechos que eles pegaram, um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, e juntaram tudo e ficou parecendo que ele falou aquilo de uma vez pra ela, e não foi assim. Disse e repito 500 milhões de vezes para vocês assistirem a audiência de 3 horas, para que vocês possam entender como tudo se passou e como eles editaram as coisas, sim. Tenham responsabilidade pela vida alheia. É a vida de uma pessoa que vocês estão falando. É a vida de um cara que vocês estão julgando. É a vida de uma pessoa que vai ser completamente arrasada, que já foi arrasada pela internet. O cara não pode sair de casa, os pais do cara estão doentes, tá? Com essa situação. O cara foi já milhões de vezes ameaçado de morte. Vocês acham que isso é certo? Ainda mais se a pessoa for inocente. Vocês acham isso certo? O que estão fazendo com esse cara? E se ele for inocente? E se fosse um irmão seu? E se fosse seu pai? Você acha certo isso? Não é só porque um cara é homem que ele deve ser acusado, porque ele é culpado, só porque ele é homem. Agora hoje em dia assim, o cara é homem, ele é culpado. Não, gente, não é assim. Existem muitas mulheres que sofreram realmente de violência. Mas essas mulheres não têm voz na mídia. Essas mulheres não estão com o selinho do Instagram de verificação como a Mariana está. Essas mulheres não têm voz pelos artistas. As verdadeiras mulheres que são violadas de verdade no dia a dia, que são muitas por dia, essas não têm voz na internet. Tá? E uma menina que nem sequer tem provas
está sendo vista como heroína nacional, mundial até, porque o caso dela já chegou fora do Brasil. Vocês acham isso certo? Sem provas suficientes? Pensem no que vocês estão fazendo. Pensem que vocês precisam, antes de julgar o que quer que seja, analisar as situações, tá? Eu não vou falar mais nada sobre esse caso, eu já falei demais. Eu acho que vocês devem pesquisar antes de falar, sempre, tá? E se por acaso eu estiver errada e isso for comprovado, vocês podem ter a certeza absoluta que eu virei me retratar aqui nesse canal. Porque eu sou pela justiça, eu não sou por ter razão. Eu não quero ter razão. Eu quero que haja justiça de verdade.